Não deu para ver as pessoas. Então, eis aqui. Vamos começar. Professor, durante a Pois prova, não. durante as provas, pode acessar aquela tabelinha lá de derivadas ou tem que ter tudo de cabeça? Rapaz, é uma boa pergunta. Mas a gente vai conversar sobre isso no final da aula, para vocês. Essa aula vai durar um pouco menos, tá? E aí a gente conversa sobre alguns detalhes que eu sei e alguns detalhes que eu não sei. Mas vamos ver. Bom, a prova é online, né? Sim. A gente estuda no Então, presencial. eu não sei, cara, porque eu nunca trabalhei nesse curso, eu nunca trabalhei na UFRJ também. Eu sou recém-admitido, professor substituto, né? Então, alguns detalhes eu ainda não me atentei para perguntar como funciona, porque eu ainda estou sem acesso ao AVA, né? Mas eu vou conversar com vocês sobre isso no final dessa aula, tá? Vamos ver esses temas aqui. Essa aula, ela tem 3 temas, mas na verdade o que nós vamos ver é 2, porque não dará tempo. Temos gráficos de funções derivadas, tá? Regra de L'Hopital e suas derivadas. Esse tema aqui, na verdade, ele é complemento da nossa aula passada sobre informações, né? A gente obtém informações sobre a função a partir de pistas ou informações que a derivada primeira e a derivada segunda nos fornece. E, obviamente, outras informações também, né, além dessas, tá, que a gente já conhece, usando limite, usando derivada. Ok? E a regra de L'Hopital, a gente escreve desse modo, né, L-Hospital, mas lê-se L'Hopital, é um nome francês, e as formas indeterminadas. A regra de L'Hopital vai ser um método que a gente vai poder usar derivada para resolver limite. E essas regras assíntotas, a gente já viu 2 delas, falta só uma terceira, que é a assíntota oblíqua, mas nós não vamos tocar nisso hoje, tá? Vamos falar isso aqui. Esses gráficos de funções e suas derivadas são 3 exercícios que eu coloquei aqui para que a gente olhe aquele conteúdo da aula passada, crescimento, decrescimento, sinal da primeira derivada, sinal da segunda derivada, né, para obter informações sobre a função original. Só que de outro ponto de vista, tá? Não mais a gente tem a função, obtém a derivada, estuda. Agora a gente vai utilizar gráficos, tá? Esse exercício 1, veja, aqui são apresentadas essas 2 figuras aqui, uma delas é f', é a derivada primeira de uma função f, e esse gráfico aqui é o gráfico da derivada segunda de uma função f, certo? Eu quero analisar esses 2 gráficos e obter, tá, informações sobre o gráfico da função f e decidir desses 3 gráficos aqui, em azul, tá? Qual deles representa a função f que tem essas 2 derivadas aqui, f' e f', tá? Então, vamos analisar esses gráficos. Cadê? Eu vi. Ok. Agora, vamos a mais alguém? Ok. Vamos lá. Então, vamos analisar esses 2 gráficos, né? Na verdade, esses sinais dessas derivadas e ver qual desses gráficos aqui representa essa função, tá? A função que tem essas 2 derivadas. Veja, é um exercício ao contrário. Antes eu estava dando sempre a função para vocês, né?
e a gente analisava a primeira e a segunda derivada e obtinha máximos e mínimos, crescimento, decrescimento, concavidade. Agora é o contrário. Eu tenho um exercício ao contrário. As pistas são dadas aqui. Primeira derivada, segunda derivada, sinal, gráfico, está aqui. Tá? Então, analise esses dois gráficos e obtenha o gráfico da função original, tá? É um desses três. E eu quero que vocês decidam qual desses aí. Vou dar... Oi. A da esquerda é uma função do segundo grau. Não, derivada segunda. Não, mas é uma função da... Não, eu tô dizendo só o formato. Aqui embaixo? Não, não sei. Não sei. Essa daqui, você quer dizer? É. Essa daqui? Sim, pode ser, mas isso não é o maior ponto, não. Pode não ser, pode ser parecido, pode ser um x a 4 menos algum número. Não necessariamente porque tem essa forma muito parecida com a parábola, né, que vai ser realmente uma parábola. E isso não importa, realmente, se é uma parábola ou se é outra coisa. O que importa é a forma que esse gráfico tem, que ele é o gráfico da derivada primeira, e mais do que isso, já vou dar spoiler. O que importa são esses sinais, que eu até coloquei aqui. Ó. O que importa na sua avaliação são esses sinais que aparecem aqui. Então, 3 minutos para vocês, 10h16, então, eu volto e dou a resposta aí, tá? Pense, analise, tenha dúvidas, e aí depois eu discuto a resposta e por que é aquela resposta, tá? Como é que a gente pode pensar esse resultado, tá? 10h16 eu volto. Muito bem. 10h16, ok. Acho que alguém precisa ser permitido. Ok. Então, vamos lá. Resposta para essa questão, tá? Avaliando esses dois gráficos aqui, derivada primeira e derivada segunda, na verdade, avaliando esses sinais,
o gráfico da função f, que tem essas duas derivadas, né, primeira e segunda, é o gráfico da figura 2 aqui, né? Você tem primeiro, segundo e terceiro, é o gráfico da figura 2. É as concavidades, né, professor? E o sinal das derivadas. O sinal das derivadas. E a concavidade da função f, né? Também. Embora a gente pode chegar a alguma conclusão usando apenas a derivada primeira. A primeira, ela fornece seria o padrão dos coeficientes das retas tangentes, certo? E a segunda, a concavidade está para cima ou para baixo. Eu pensei mais na derivada primeira, os sinais são quanto à concavidade. Quando ali na função a concavidade está para baixo, ou seja, o x é positivo na derivada. Quando ela começa a descer para trocar a concavidade, ele fica menos, continua menos, não trocar, e aí vira mais de novo. A concavidade volta a ir para baixo. Olha, a derivada primeira, a gente consegue informações sobre crescimento e decrescimento. Mais ou menos, porque eu quero dizer, depende do ponto de máximo e mínimo, você intuir alguma coisa sobre concavidade usando a derivada primeira. Você não consegue 100% de informação sobre concavidade usando apenas a derivada primeira. Só a derivada segunda. A derivada segunda, sim, esse é o que garante concavidade, a derivada segunda. A derivada primeira, nós temos várias informações. Antes de analisar, o que eu quero dizer a vocês, e é a minha proposta com esse tipo de exercício, é o seguinte: quando as pessoas encontram, a maioria dos estudantes encontra esse tipo de questão, e ele precisa avaliar gráfico de derivada primeira e derivada segunda, a pessoa começa a avaliar a forma do gráfico, começa a avaliar se o gráfico é decrescente, é crescente, concavidade dos gráficos. Não é isso. Esse é um erro muito comum. As informações que nós devemos avaliar na primeira derivada e na segunda derivada são os sinais dessas derivadas. Os sinais e onde essas derivadas se anulam. Tá? Então, quais são as informações que eu tenho que prestar atenção quando estou avaliando gráfico de primeira derivada e segunda derivada com a intenção de obter a função primária, né? Primeira, original, certo? Com essa intenção, o que é que eu observo dos gráficos da primeira e da segunda derivada? Os sinais. E onde essas derivadas se anulam, tá? E não se esses gráficos são crescentes, decrescentes, se tem concavidade, se não tem. Não é esse o foco nesse momento. Se você fizer isso, você vai se perder, não vai conseguir resolver a questão. Tanto é que eu estou forçando a barra aqui, olha, quando eu coloquei esses sinais aqui, porque normalmente as questões que vêm para vocês não vão colocar sinais aqui, olha, eles dão um gráfico apenas. E mais, boa parte das vezes eles colocam no mesmo sistema os gráficos da função da primeira derivada, da segunda derivada, e pede para você identificar. Então, é uma mistura de informações muito grandes. Mas a gente vai ver exercício assim também, tá? Mas eu já estou dando a dica aqui para vocês, olha, tentando forçar a barra você a prestar atenção a esses símbolos aí. Não vem escrito nos lugares normalmente, realmente não vem. É você que decide, né? Olhando, analisando o gráfico, essas informações aqui. Por que eu coloquei essas informações? Para te obrigar a pensar nesses sinais e não em crescimento, decrescimento, ou concavidade ou não concavidade aqui do gráfico vermelho e verde âmbar aqui. Perdão. Veja bem, derivada primeira, o que é que eu vou analisar? Sinal da derivada primeira. Como é que você colocou, Heron, esses sinais aí? Aí sim, foi olhando o gráfico. Gráfico acima do eixo, derivada, sinal positivo. Gráfico abaixo do eixo, olha, nessas duas regiões aqui, o gráfico está abaixo, então sinal negativo. Gráfico acima do eixo, sinal positivo.
E se o gráfico corta o eixo, quer dizer o quê? Que a função zerou aqui, são zeros da função, né? Raízes da equação f' igual a zero. Esses pontos que estão aqui, ó, cortando o eixo horizontal, são pontos que anulam a derivada primeira. Então, essas são as informações que você deve olhar no gráfico de uma derivada primeira, tá? Sinais e onde a derivada se anula. Por que sinais, Heron? Porque cada sinal desse aqui vai me dizer se a função original, a f, observe, sinal da f' implica crescimento ou decrescimento da f. Ok? Então, estou olhando informações da derivada primeira para concluir características da função f original, certo? Então, vamos lá. Olha, à medida que eu vou ler esses sinais, né, e os zeros, eu vou falar características da função original, ou do seu gráfico. Muito bem. Positivo aqui, olha, função crescente, f, olha, f crescente, f decrescente, f decrescente, f crescente. Falando a f, tá? Então, esse sinal mais indica que a f cresce. Nesse intervalo, né, entre x1 e x2, a função f decresce. E acima de x2, a função f cresce. Tá? Então, já tenho os intervalos de crescimento e decrescimento da função original. Tá? E o que é que vai acontecer em x1? x1 anula f', então ele é ponto crítico da f. x2 também anula f', é crítico da f. Tem mais informações nessa figura. Quais são? Os sinais da derivada primeira vão decidir se esses pontos críticos, se eles produzem máximo ou mínimo local. Tá? Como Heron, olhando a mudança de sinais em torno de x1, sim, então ele vai produzir um extremo. É máximo ou é mínimo? Vamos ver. Olha, função crescente, se você imaginar aqui uma setinha crescendo, olha, função crescente, função decrescente, então vai formar uma tendazinha aqui, olha, vai formar um picozinho aqui em cima do x1, porque a função cresce e decresce, então vai formar um picozinho. Portanto, x1 é ponto de máximo local dessa função, da função f. x2 também é ponto crítico, Heron. Tem como a gente decidir, usando a derivada primeira, se ele vai produzir um extremo? Sim. Como é que eu sei que ele vai produzir extremo? A mudança de sinais da f', olha, saiu de menos para mais. Então, ele vai produzir. Mas é máximo ou é mínimo local? Vamos ver. Olha, função decrescente, se você imaginar uma setazinha aqui caindo, olha, função decrescente. E depois crescente. Então, vai formar um Vzinho aqui, ó, vai formar um valezinho, um picozinho, só que, né, uma tenda aqui aberta para cima no x2. Isso significa que x2 vai formar um ponto de mínimo, vai produzir um ponto de mínimo local da função f. Ok? Então, várias informações da derivada primeira nós conseguimos. Primeiro, a função f cresce, depois decresce, depois cresce. Tá? Vamos ver só crescimento aqui embaixo nesses gráficos, só essa informação, crescimento. Função cresce até x1, ok, cresceu. Entre x1 e x2, olha, entre x1 e x2 decresce, então, ok, decresceu. E acima de x2 cresce, beleza, esse gráfico, ok. Só com essa informação, crescimento e decrescimento, eu não posso dizer ainda que esse número 1 aqui é o gráfico dessa função. Ele cumpre todas as características, né, de crescimento e decrescimento, que a f' está dizendo. Beleza, mas espera aí, pode ter mais coisas, tá? Esse gráfico também cumpre, olha, com essas características de crescimento e decrescimento. Observe, olha, crescente,
até x1, decrescente entre x1 e x2, a função é decrescente, e passa a ser crescente depois de x2. Ok? Então, esse segundo gráfico também cumpre essas características de crescimento e decrescimento que a F' forneceu. Então, esses dois aqui são opções de respostas verdadeiras, por enquanto. 3, esse gráfico aqui, 3. Observe, olha, função decrescente. Olha, até x1 aqui, ela já é decrescente, já quebrou. Aqui a função está dizendo, olha, a F' está dizendo que é crescente. Esse gráfico aqui já é decrescente. Ele é decrescente até 0, inclusive, né? Não só até x1, né? Que já quebraria a característica, essa característica de crescimento que a F' está dizendo. Então, esse gráfico é decrescente aqui, eu nem vou analisar mais nada, nem preciso analisar mais nada, porque esse gráfico já quebrou essa propriedade de crescimento e decrescimento que a F' aqui está exigindo que esse gráfico tenha. Esse não tem, esses dois têm, então esse gráfico aqui já está eliminado. Não é possibilidade para a função F, ficou entre esses dois aqui. Muito bem, crescimento e decrescimento não decidiram sobre esses dois gráficos. Então, eu preciso de mais informações. Por exemplo, pontos de máximo e de mínimo. Tá, veja, x1, a gente concluiu aqui que x1 e x2 são pontos críticos e também esse x1 é um ponto de máximo local e x2 é um ponto de mínimo local, tá, da função. Vamos ver se isso acontece nesse gráfico. Acontece, olha, não vai ajudar. x1 é um ponto de máximo local, está aqui, verdade. Ó. E x2 também está produzindo um mínimo local, é verdade também, nesse gráfico. Então, esse gráfico está, assim, na concorrência, ok? Vamos ver o gráfico em 2. Também, x1, olha, é um ponto de máximo local, e x2 também é um ponto de mínimo local. Os dois têm as mesmas características aqui. Tá difícil decidir entre os dois. Mais informações e a gente não conseguiu. Agora, tem um detalhe aqui muito sutil, que com esse fato de máximos e mínimos aqui, o que está atrás, eu li muito rapidamente, provavelmente vocês não perceberam, é o seguinte: quando x1 e x2 eles cortam aqui, eles são os valores que o gráfico corta aqui, o eixo, significa que a derivada primeira é 0 nesses pontos. Só que, voltando aqui, olha, quando eu ponho aqui esses bicos com funções diferentes nas laterais, tanto nesse ponto quanto nesse ponto, lembrem-se, esses pontos são chamados pontos angulosos, né? Eles são pontos críticos? São. Eles representam máximos e mínimos? Sim. Só que neles não existe a derivada. Olha, se você fizer aqui reta tangente, de um lado e do outro, vão aparecer duas retas tangentes aqui. Tanto em x1 não existe derivada, né? São funções diferentes, lado direito e esquerdo, quanto em x2 também aqui não vai existir derivada. Tá? Enquanto que aqui, nesse problema, não. Porque eu sei que a derivada é 0, olha, suave aqui, e se você fizer a reta tangente aqui, ó, horizontal, derivada 0. Reta tangente aqui, horizontal, derivada 0. Que é o que cumpre essa informação, essas duas informações aqui. Tá? Então, o fato desses pontinhos estarem aqui no eixo, o gráfico está cortando o eixo, o gráfico da derivada primeira, significa que a derivada primeira se anula nesses pontos, e não que ela não existe, como é o caso desses dois aqui. Tá? Então, é uma diferença sutil, mas que importante para poder diferenciar esses dois gráficos. Tá? Então, só com essa informação da derivada primeira, foi possível decidir que o gráfico verdadeiro é esse daqui. Mas aí eu tenho uma pergunta para vocês. Vamos supor, Heron, e se aqui também fosse suave, a derivada fosse 0, né? Houvesse aqui alguma coisa dizendo que a derivada era 0, aí a gente ia ser obrigado a usar a segunda informação, que é da derivada segunda, né? O segundo gráfico aqui, que nos dá informação sobre concavidade e pontos de inflexão.
Então, vamos analisar isso. Vamos supor que eu ainda não sei qual dos dois gráficos representam a f, ok? A função f. Professor, muito bem. Pois não. Só com o gráfico da 1 você já sabia que tinha... Já pelo caso que Derivada? aqui, ó, derivada não existe aqui, olha, porque é um bico, é um pico, é um ponto anguloso. Ah, é verdade, eu pensava que era derivada segunda aqui. E isso não está dito aqui. O que está dito aqui é que a derivada é zero nesses pontos, ó. Que é o caso aqui desses dois. Tá vendo? Por que a derivada aqui é zero? Lembre-se, eu posso colocar aqui uma reta tangente, ó, horizontal. Derivada é zero. Né? Aqui também. E veja que aqui está suave, né? Tanto é que no futuro vocês vão encontrar alguns livros que vão chamar assim, quando a função ela é derivável em todos os pontos, ela vai dar considera uma curva suave. O que é uma curva suave? É uma função que tem derivada em todos os pontos. Porque ela é suave, não vai acontecer, olha, esse tipo de coisa, olha, tá vendo? Repentinamente formou um bico, né? E instantaneamente mudou de comportamento. Aqui foi mudando de comportamento suavemente, né? E aqui não, ela chegou aqui, pá, entrou numa reta, chegou aqui, parou instantaneamente, subiu em outra direção, né? Então, esses bicos aqui são chamados de pontos angulosos, né? De uma curva ou da função, significa que a derivada não existe ali. Né? Então, foi possível só com essa informação. Mas veja que eu tive que batalhar muito, né? Vamos supor que, agora, então, que eu não tenho essa informação, tá? Vamos supor que aqui também tem derivada, aqui também. O que é que vai diferenciar, então, esses gráficos? O que é que pode diferenciar esses gráficos? São informações da derivada segunda, que é sobre a concavidade. De novo, o que eu vou olhar não é se essa função é crescente, é decrescente. Tá? O que eu vou olhar para estudar a derivada segunda são os sinais da derivada segunda. E onde essa derivada segunda se anula. Por que os sinais eram? Porque cada sinal desse aqui, olha, vai me falar sobre a concavidade da função original. Derivada segunda negativa, concavidade voltada para baixo, boca, abertura, né? Entre parênteses, entre aspas aqui, da curva voltada para baixo, né? Concavidade voltada para cima, porque o sinal aqui é mais. Zero aqui anula a derivada segunda e houve mudança de concavidade, olha, em torno do zero. Então, esse zero representa um ponto de inflexão, porque houve mudança aqui, olha, de concavidade, no comportamento de concavidade da função f. Então, muito bem. A função f vai ter concavidade voltada para baixo até chegar em zero. Quando chegar em zero, vai mudar, vai ter concavidade voltada para cima. Tá? É o que acontece aqui com o gráfico em 2. Concavidade voltada para baixo até zero, chegou em zero, ponto de inflexão. Mudou, concavidade voltada para cima. Tá? Porque ele não é o primeiro. Concavidade voltada para baixo até x1. Entre x1 e x2, a função é, digamos assim, plana, né? É flat. Porque é uma reta. Reta, gente, não tem concavidade voltada nem para cima nem para baixo. Reta é reta. Tá? Concavidade voltada para cima e para baixo refere-se a encurvamento, né? Tanto é que eu falo boca, né? Ou abertura. Você não tem uma abertura em relação à reta, ok? Então, olha, não tem concavidade voltada para baixo nem para cima aqui nesse intervalo, esse gráfico. É simplesmente uma reta nesse gráfico, nesse intervalo aqui. Então, quebrou, né, o que essa informação aqui está dizendo. Essa informação está dizendo, olha, de menos infinito até chegar no zero, a concavidade dessa curva, da curva f, que eu não sei qual é, mas eu tenho informação dela aqui, está dizendo, olha, que ela tem a boca com concavidade voltada para baixo. Aí eu chego aqui e, rapaz, não tem. Tem concavidade voltada para baixo aqui, encurvamento aqui. Aqui não. Aqui é flat, é plano, né? Aí depois ela fica, depois do x2 ela fica com concavidade de novo voltada para baixo, né? Tanto por aqui, né? Tanto quanto por aqui, está dizendo, olha, concavidade voltada para baixo, ou seja, e não é verdade, aqui está dizendo que é para cima.
né? Então, esse gráfico ele quebra aqui as propriedades de concavidade, quebra aqui o valor numérico, né, das derivadas serem nulas, porque elas não são nulas aqui nesses pontos, tá? Sendo que, assim, só esse gráfico 2 aqui realmente cumpre todas as informações, as pistas, né, que estão ditas aqui, ele cumpre. Então, é o gráfico da função em 2, que tem essa derivada primeira e essa derivada segunda. Então, repito, o que você vai olhar aqui nesses gráficos são os sinais e os pontos onde essas derivadas se anulam, ok? É comum, Professor, pois não. de um jeito mais informal de entender, a derivada, o gráfico da derivada de primeira ordem são as características de x e o de segunda ordem são as de y? Não. Ah, entendi o que você quer dizer. Porque quando você fala em concavidade, você está olhando a coisa na vertical, é isso, né? Isso. Enquanto você fala só que esse é um pouco complicado pensar assim pelo seguinte, porque quando a gente fala em crescimento e decrescimento, a gente está falando do y também. Porque observe, olha, quando eu digo assim, olha, a função cresce, eu faço um movimento da esquerda para a direita em x, é verdade, mas a conclusão é sobre esse gráfico estar crescendo, e crescer ou decair tem a ver com a vertical também, né? Então eu não posso afirmar isso. Eu entendo o que você está pensando, mas eu não posso afirmar isso sempre, porque eu posso levar as pessoas a errarem. Tá? Tá, entendi. Percebeu? Porque crescimento e crescimento, tudo bem, o movimento que você vai fazer é na horizontal, mas a sua conclusão, crescer ou cair, é na vertical também. Né? Assim como concavidade. Concavidade a gente olha, né, média para baixo ou para cima. Então, realmente, tem a ver com características na vertical. Né? Mas, eu não posso afirmar isso. Tá? Então, vamos lá. A gente tem mais uma questão aqui, só que essa questão não envolve derivada segunda. Professor, Pois sobre o não. anterior ainda, eu ainda tinha uma dúvida. Mesmo, claro, nesse caso só podia ser zero ali. Mas a partir dos dois gráficos de cima, dava para saber que sempre que o x for zero, o y também vai ser zero? Não, foi o caso aqui, nesse caso apenas. Ah, tá. Não tem nada a ver Se com não esse tiver. de cima. Não, nada garante. Aí é a forma do gráfico mesmo que apareceu. Mas pode ser diferente. Por exemplo, ó, aqui. Aqui a gente tem vários cenários, temos 4 gráficos agora para olhar. Só que esse exercício que eu quero que vocês forçar a vocês a perceberem é a relação apenas a derivada primeira com o gráfico da função, tá? E aqui é o contrário. Aqui tem os gráficos de 4 funções. Claro que você pode pensar, né, das letras para os números e pode pensar dos números para as letras também. Obviamente isso. Né? Mas o meu objetivo aqui foi o seguinte, relacionar a aparência do gráfico de uma função, né, a forma do gráfico de uma função, com a sua derivada primeira. Tá? Então, aqui é só envolvendo a derivada primeira. Certo? Então, você tem 4 gráficos aqui em azul, né? São gráficos de funções. Não tem a lei das funções. Tá? Você até pode inferir alguma coisa, assim, em alguma delas. E aqui, gráficos das funções derivadas, das suas derivadas primeiras, tá? Não tem derivada segunda aqui. Cada gráfico aqui está associado a uma dessas letras. Cada número dessa associado a uma única letra aqui. Tá? Então, cada letra está associada a um único gráfico aqui numérico. Então, associe corretamente. E depois a gente discute, tá? São 10h40, vou dar 3 minutos, 10h43 eu volto aqui para dar a resposta, né? E discutir alguns detalhes para chamar a atenção aí a vocês desse tipo de exercício. Tá? 3 minutos aí. Professor, você sabe que a resposta está aparecendo ali embaixo, né? Tá aparecendo? Ô, rapaz. O comando que eu usei deixou uma sombra aí. Não olhe, não. Tudo bem, não tem problema, não. O importante é que vocês pensem um pouquinho, né? Tenham dúvidas, para a gente na discussão
tentar dirimir essas dúvidas, chamar atenção para outros detalhes, outras coisas. É um tipo diferente de exercício, de exemplo. Professor, nesse caso a gente pode só, tipo, meio que desenhando a derivada no gráfico e colocando. Ou você pode olhar do gráfico para a derivada, ou o contrário, da derivada para o gráfico. Aham, entendi. Tem algumas que é mais fácil, né? Do gráfico para a derivada, outras, o contrário. Sim, sim. Mas o objetivo é esse aí, vocês pensarem e usar essas informações. Vamos dar aí mais um minutinho para vocês pensarem. Ok, 10h44. Olha, como esse menino já falou, dá para ver, né, aqui embaixo que está o comando que eu usei não escondeu direito, mas enfim, esse aplicativo tem um comando que ele esconde totalmente e eu não percebi na hora. Mas, de qualquer modo, a intenção não é esconder a verdade, né, de vocês, é que vocês acertem mesmo e a gente possa ter dúvida e discutir aqui a questão, tá? Então, essa é a resposta. Tá, Heron, e se eu não tenho a resposta? Antes de ter a resposta, como é que eu poderia fazer para responder mais rapidamente essa associação aí? Veja, esse tipo de exercício, ele é um exercício para que você treine realmente o seu conhecimento sobre a relação que existe entre derivada primeira, nesse caso, né, aí só tem derivadas primeiras, e o gráfico da função. Mas, também, ele pode cobrar de você, que pode lhe ajudar, inclusive, informações anteriores ao estudo da derivada primeira. Tá? Então, questões de lembrar ou saber os tipos de funções, as suas derivadas, né? Os gráficos das funções de modo geral também ajudam. Limite, todo tipo de informação que a gente tem nos ajuda no trabalho de investigação desse tipo aí, né? Que a gente tem aqui 4 sujeitos que cometeram crimes diferentes, quais foram esses crimes, né? Baseados nessas pistas que foram dadas aqui, né? Cada um desses aqui está misturado, todos negaram, né? E disseram que não tinham cometido nenhum daqueles crimes, mas cada um desses crimes aqui está associado a um
culpado aqui, né? Com certeza, e vice-versa. Então, quando você encontrar uma questão desse tipo, que envolve gráfico de derivada primeira ou de derivada segunda, a primeira, uma estratégia muito boa, não diria a primeira, mas uma estratégia muito boa que você deve começar é o seguinte: colocar sinais aqui nos gráficos das derivadas, se for primeira e segunda, nos gráficos das duas, primeira e segunda, tá? No caso aqui só tem derivada primeira, coloca os sinais aqui na derivada primeira, porque se você colocar os sinais aqui, mais e menos, isso vai lhe ajudar a sair daquele paradigma de ficar olhando crescimento, decrescimento, concavidade, onde não deveria. Porque crescimento, decrescimento, a gente tem que ler na função, ou seja, dos gráficos aqui em cima, em azul. Máximo, mínimo, a gente tem que ler aqui. O que é que a gente lê nas derivadas? Sinais e pontos onde elas se anulam. Tá? Então, é muito comum, como eu estou vendo gráfico em cima, gráfico embaixo, eu acabar misturando essas informações, né? E ficar meio que perdido. Então, uma estratégia boa, você tem questões desse tipo, lá no seu papel, ou até na tela mesmo, se você puder, olha, coloca lá os sinais, por exemplo, nesse gráfico abaixo do eixo, sinal menos, acima do eixo, sinal mais, põe aqui um menos e um mais, olha, grande, e em zero, essa função se anulou, a derivada primeira se anulou, tá? Aqui, sinal mais, menos, aliás, olha o gráfico abaixo do eixo, menos, mais e menos. Essa função se anulou em algum ponto, essa derivada primeira? Sim, em 2 pontos, olha, aqui e aqui. Como é que você sabe que anulou? Cortou o eixo horizontal. Esse é um conhecimento antigo. Cortou o eixo horizontal é onde a função se anula. Nesse caso aqui, derivada primeira. Essa derivada primeira se anulou em 2 pontos, essa daqui em 1 ponto. Sinais aqui, mais, menos, mais, menos. Essa derivada primeira se anulou em 3 pontos, olha, 1, 2, 3. Sinais aqui, mais, menos aqui entre esses dois e mais, desse lado aqui, olha, põe aqui, ó, mais, menos nesse intervalo, mais. Essa derivada aqui, olha, ela não se anulou em nenhum ponto, ela cortou o eixo, tá, horizontal, ó, nenhum ponto cortou o eixo horizontal. Uma observação desse gráfico, pô, são várias constantes, né, vários pedaços constantes. Por que eu estou falando desse aqui? Falei dos sinais de todos, desse aqui também, mas esse estou falando que são várias constantes, porque conhecimento anterior, sem estar aqui na derivada primeira, tá? Sem estar no estudo da derivada primeira. Conhecimento anterior é que, quando eu olho esse gráfico em particular, eu vejo que os outros todos são curvados, olha, né? Mas esse aqui são 3 partes retas, 3 pedaços de reta. Então, chamando a atenção, né? Informação que está fora da aula passada, que é anterior à aula passada, e também dessa daqui. Qual é a informação? Observar esse gráfico aqui, a forma desse gráfico, não está crescendo, está decrescendo, está crescendo, tudo bem, mas independente disso, tem um ponto de máximo, tem um ponto de mínimo, ok, mas independente disso é o seguinte, olha, são 3 partes aqui retas. Quando a gente deriva a reta, o resultado de uma derivada é o quê? Alguém consegue dizer? Quando a gente deriva a reta, a derivada é o quê? Uma constante? Uma constante, exatamente. Se você derivar, olha, esse pedaço aqui de função, o resultado é uma constante. Se você derivar esse pedaço de função também, o resultado é outra constante, porque essa reta é diferente dessa. Tá? Se você derivar essa parte aqui, o resultado é outra constante. Então, derivou aqui uma constante, derivou aqui outra constante. 3 partes constantes a derivada vai dar. Olha a minha frase. 3 partes, 3 pedaços constantes a derivada. Qual é a única aqui que tem isso? Olha só. Sem usar... Eu estou usando derivada? Estou usando derivada, mas estou usando o conhecimento de derivada lá do começo. E da tabela, né? E não de análise de crescimento e decrescimento, máximos e mínimos. Então,
Derivei aqui, ó, reconheci que isso aqui são segmentos, já são segmentos. Esses outros aqui eu não sei o que são, porque são ondulados e tal, pode ser qualquer coisa. Mas uma reta é uma reta e não muda. Tá? Então, derivou a reta, ok. Derivada de uma reta é constante, é um número. Portanto, 3 constantes a gente vai ter. É a única que tem essa característica, esse gráfico em 4, olha. Sem pensar em crescimento e decrescimento. Mas se você quiser pensar em crescimento e decrescimento, também funciona. Crescente até um ponto aqui, chegou aqui, teve um pico, tá? Então a derivada não existe aqui, olha, nesse pico. Decresceu, derivada negativa, teve outro pico, a derivada não existe, olha, porque aqui é uma ponta, né? Como eu falei a vocês, e cresceu de novo. Então, sinais da derivada, mais... não existe, mais, menos, né? Não existe, e mais. Exatamente, olha. Mais, não existe, olha. É a única que tem pontos aqui de não existência de derivada. As outras todas não existem pontos assim, sem existência de derivada, olha. Veja que não está definido, ó. Aberto, aberto. Negativo, outro ponto de não existência de derivada. Aberto, aberto aqui, olha. Certo? Então, esse gráfico em B tem essa derivada em 4. Então, a gente já eliminou, né, esses aqui, o B e o 4. Então, sobra 1, 2, 3 para as outras funções. Muito bem. Pensando nesses sinais, olha só, olha, vamos analisar, então, crescimento e decrescimento. Função decresce e tem um mínimo. Tá? Função decresce tem um mínimo, sinal negativo na derivada. A derivada se anula, porque aqui tem um mínimo, ó, né? Derivada se anula. Função cresce, então derivada mais. Tem um máximo, derivada zero. Decresce, derivada negativa. Então, olha, os sinais da derivada para essa função. Menos, zero, mais, zero, menos. Qual desses gráficos tem esses sinais? Sinais. Né? Menos, zero, mais, zero e menos. Tá? Menos, mais, zero e menos. Ó, menos e mais. Zero e mais. Menos, mais, né? Menos, zero, mais, zero e menos. Tá? Será que esse tem isso? Menos, não. O sinal aqui é mais, é positivo. Então, observe, crescimento, decrescimento, ponto de máximo, ponto de mínimo. Eu peguei aqui, estou lendo isto na derivada primeira. Quando eu vou ler essas características na derivada primeira, o que eu leio são sinais ou zero. Tá? Decresceu, sinal negativo. Está aqui. Mínimo, zero. Está aqui o zero. Cortou o eixo, zero. Cresceu, olha, nesse intervalo aqui, cresceu sempre aqui, olha. Entre o mínimo e o máximo, cresceu. Então, sinal positivo. Está aqui, ó. Sinal todo positivo. Né? Zerou porque chegou no máximo. Zerou aqui. E menos porque está decrescente. Está aqui, sinal negativo. Então, é interessante que você coloque os sinais aqui, olha, nos gráficos das derivadas primeiras. Se tiver de segunda, também. Né? Porque essa associação... você vai ler da forma desse gráfico, aqui você vai ler em sinais, ok? Então, essa função em A tem derivada primeira aqui, 2. Então, sobrou o 1 e o 3 para C e D. De novo, olha a mesma análise. Função decrescente, qual é o sinal da derivada? Menos. Obteve um mínimo aqui, ó, chegou no mínimo, sinal zero na derivada. Função crescente, sinal mais. Então, quais são os sinais da derivada dessa função? Menos, zero e mais. Menos, zero e mais, eu estou entre o 1 e o 3, que é o que falta, ó. Menos, zero e mais. Será que esse tem a mesma coisa? Vamos ver. Menos, não. Aqui é mais, ó. Sinal positivo aqui. Tá? Então, função em C tem sua primeira derivada no primeiro gráfico aqui. Tá? Então, a última, obviamente, vai ser essa. Mesmo assim, vamos fazer essa análise. Caso a gente quisesse começar daqui, olha só, olha, função crescente chegou no máximo.
decresceu, chegou no mínimo. Cresceu, chegou no máximo. Decresceu, de novo, tá? Então, sinais da derivada. Mais zero, menos zero, mais zero, menos. Então, o que teve mais oscilações é o gráfico que tem mais oscilações, é o gráfico que tem mais sinais e zeros da derivada. E é esse daqui mesmo, olha só. Menos, né? Não, mais, que está crescendo mais, zero, menos, zero, mais, zero, menos. Mais, gráfico acima do eixo, zero, aqui, olha, cortando o eixo aqui, olha, zero, menos, zero, mais, zero e menos. Então, eu estou forçando a barra aqui para vocês quebrarem essa tendência que o estudante tem de olhar para os gráficos em azul e olhar os vermelhos do mesmo jeito. Não é do mesmo jeito, gente. Esses aqui você vai olhar a forma, vai olhar as informações, ok. Mas essas informações vocês vão traduzir aqui como sinais e zeros, tá? Sinais e zeros. Então, por isso que é interessante, e foi isso que eu fiz na questão 1, no exercício 1, coloquei logo os sinais lá nos gráficos da primeira e da segunda derivada. É isso que vai lhe ajudar a resolver questões que envolvem apenas gráficos, mas que exigem por trás, implicitamente, essa associação de informação qualitativa e quantitativa das derivadas, tá? Tanto primeira, segunda derivada, com a própria função. Ok? Esse é o objetivo desse exercício. Veja, o exercício 1, 2 e o 3 que virá, os três têm a ver com conhecimento da aula anterior, não coube na aula anterior, e também tem a ver com uma certa estratégia de análise de questões, né? Até hoje eu não tinha colocado exemplos assim para a gente simplesmente analisar gráficos, embora, se vocês olharem todas as aulas anteriores, eu sempre coloco gráficos presentes para a gente tentar visualizar algum tipo de informação, né? Vide as aulas sobre máximos e mínimos, por exemplo. Mais um exercício, esse exercício 3 aqui. Já esse exercício é um pouquinho só mais geral, tá? Um pouquinho só mais geral, no sentido de que eu estou querendo aqui cobrar conhecimentos anteriores à derivada crescente, decrescente, derivadas, e ver que, na verdade, essas informações, elas trabalham juntas, né? Elas vêm juntas, tanto num gráfico ou numa lei de uma função que, por acaso, a gente esteja avaliando, tá? Então, esse exercício é questões de verdadeiro ou falso, todos eles têm a ver com a função, a gente não tem a lei da função, o que nós temos aqui é o gráfico representando essa função, alguns pontos e todos esses itens aqui. Cada um desses itens, ou dessas proposições, é verdadeiro ou falso, tá? Analise, observando o gráfico e puxando, né, da sua memória, do seu conhecimento anterior, e responda verdadeiro ou falso para cada uma dessas questões. Nós estamos agora 10h59, 10h04, 5 minutos, tá, para vocês fazerem. A gente volta e discute e vê as respostas, ok? Tentem aí. Mesmo tendo as respostas ali embaixo, tá? Meio apagadas, mas...
Professor, depois só lembra o que é uma assíntota. Depois só lembra o que é uma assíntota, por favor, que eu esqueci. Quando foi explicar. Assíntota é, no nosso caso, uma reta da qual o gráfico se aproxima, né? O gráfico da função se aproxima. Ah, tá. É quando quase... Em algumas... Isso. Em alguma situação. Isso aí. Toda hora eu esqueço essas coisas. Não tem problema. A repetição vai... Daqui a pouco você está acostumado com o termo. Mais um minuto aí para vocês tentarem. Ok, 10h04. Acho que alguém está precisando de permissão, ok. Isso. Então, essa questão aqui, né, vários itens, várias proposições sobre esse gráfico. Já estava aqui, né, um pouco apagadinho, mas quem observasse direito já estava aqui, essas respostas já estavam aqui. Próxima vez eu vou usar outro comando que apague mesmo. Eu usei um comando que deixou já praticamente explícito, mas tudo bem. O objetivo é que você acerte mesmo. Olha só, vamos ver. Esse tipo de questão, né, verdadeiro ou falso, vocês podem encontrar por aí. O objetivo é a gente avaliar algumas informações que a gente pode obter do gráfico usando limite, usando derivada e o vocabulário, né, dessas coisas e conhecimento que a gente já possa ter adquirido sobre isso. Muito bem, o item A tem aqui um limite no infinito, tá, de uma função fx sobre x. Calcular x tendendo para mais infinito de x, ok, mas essa fx não foi dada, a lei não foi dada, mas o gráfico foi dado. Então, isso é uma revisão, né, para a gente voltar. Como é que eu vou calcular limite de f olhando o gráfico? Lembrando, limite x tendendo para mais infinito. Ao olhar esse tipo de resultado, eu preciso olhar para o final da figura, x tendendo para mais infinito, né? Retornando às nossas primeiras aulas, né? Limite do infinito. Eu observo que o gráfico está caindo, tentando encostar na altura zero. Tá? Veja, essa altura aqui, a altura do eixo x, é a altura zero, né? Vai caindo aqui, profundidade, para cima, altura positiva. Né? E sobre o eixo, né, a altura é zero. Então, o limite de fx, quando x tende para mais infinito, é zero. E o limite de x, quando x tende para mais infinito, é mais infinito. Então, nós temos um limite aqui que é zero dividido por infinito. E aí, propriedade de infinito. Constante, seja ela qual for, dividido por infinito é zero. Não importa se essa constante é zero ou se é diferente de zero. Constante, dividido por infinito, zero. Ok? E aqui eu estou afirmando que é 3. Não é verdade. Tá? Essa questão A, até agora, até hoje, a gente só consegue resolver ela com esse tipo de análise que eu fiz agora. Depois que a gente estudar assíntota oblíqua, que é um terceiro tipo de assíntota,
Duas, nós já vimos que é horizontal e vertical. Só que a oblíqua a gente ainda não estudou, né? Será um apêndice aí, um tema que a gente vai ver depois de regra de L'Hopital. A gente vai ver o seguinte, olha, que o coeficiente angular de uma reta assíntota oblíqua é dado exatamente por essa expressão aqui, olha. Como na figura não existe assíntota oblíqua, ou seja, a assíntota é uma reta inclinada, né? Que o gráfico esteja convergindo, então esse limite não vai existir para esse gráfico, pensando em assíntotas apenas, sem nem fazer conta. Mas esse é um conhecimento que a gente vai ver depois. Mas usando a análise antiga, né, de limite no infinito, isso vai dar zero, esse é infinito, zero por infinito é zero. Eu estou afirmando que é 3, portanto, a alternativa A é falsa. Dois limites laterais, observe. Essa questão aqui ela é um pouco mais difícil. Veja, esse limite lateral está para menos 1, né, x tendendo para menos 1, à direita de menos 1 da função f. Portanto, está aqui, à direita do número menos 1, a função f cresce indefinidamente para valores positivos, isso significa que esse limite é mais infinito, né? À direita do número menos 1, está aqui, mais infinito. Esse limite à esquerda aqui não é da f, é da derivada de f. Perdão, não é à esquerda, ele está à direita também do número menos 1, tá? É o limite lateral, também à direita do menos 1, só que da derivada da f, e não da f, tá? Então, olha, como é que eu vou calcular isso aqui? Eu não tenho o gráfico da f', eu tenho o gráfico da f. E aí, é impossível resolver esse problema? Não. Observe o seguinte, esse limite, esse lado deu mais infinito, tá? Vamos avaliar a f'. O que significa f'? Coeficiente angular da reta tangente. Então, eu não tenho a f', mas eu tenho aqui, olha, que o gráfico da função é decrescente. Olha, o gráfico da função é decrescente. O que significa a derivada primeira desse lado aqui? Significa que ela é negativa. Então, olha, gráfico. Ela está quase vertical, é verdade. É problema, né? No gráfico sempre vão haver limitações. A gente usando geometria assim. Mas veja, esse gráfico aqui é decrescente, né? À direita do número menos 1, portanto, a derivada aqui é negativa, portanto, nós temos um teorema que garante que o sinal do limite também vai ser o sinal da função. Se a função aqui é negativa, que é f', né? Então, o limite dela vai ser também negativo. Então, o resultado desse limite eu não tenho, mas eu sei que é negativo. Tá? Enquanto que o resultado desse é mais infinito, é positivo. Então, não pode acontecer essa igualdade nunca. Tá? Então, essa questão aqui ela é bem difícil, não é simples. Tá? Você, a partir desse gráfico, você intuir que essa questão é falsa. Né? Veja o que está por trás aqui. Desse lado só limite, ok. Limite de gráfico, que a gente já sabia desde o início. Né? Foram as primeiras aulas que a gente teve. Mas desse lado, não foi simples obter esse resultado. Tá? Porque a gente não tem o gráfico da derivada, a gente teve que analisar o gráfico da função e daí tirar consequências da derivada. Olha o movimento, né? Contrário que eu estou fazendo. A questão anterior, a gente estava olhando o gráfico e vendo sinais da derivada. Não, na verdade, isso é a mesma coisa. Eu estou olhando um gráfico aqui, olha, e vendo sinais da derivada primeira. Gráfico decrescente desse lado, derivada primeira negativa. Então, o limite, aí é um outro resultado que está por trás. O que é que garante que esse limite também é negativo? Teorema da conservação do sinal, que a gente já usou algumas vezes. Então, uma situação bem, né, diferente aqui. Então, veja, esse limite é negativo, esse é positivo. Então, não é verdade essa igualdade. Tá? Só se fosse zero, e não é zero, né? Ô, professor. Pois não. Esse maisinho do lado não quer dizer que está Pela direita. Está analisando pela direita. Sim, se fosse exatamente. analisar pela direita, não iria querer dizer que está subindo?
o gráfico, então seria Esse aqui, positivo. o gráfico de F. Sim, O gráfico de F, mais infinito. Mas F' aqui, olha, não é mais infinito. F' aqui, você só consegue dizer o sinal da F', porque esse lado aqui, olha, do gráfico aqui é decrescente. Ele é decrescente, então as derivadas aqui nesse intervalo é toda negativa, ó. é porque eu achei que como seria da direita para a esquerda, iria botar como se estivesse aumentando infinitamente, sacou? Não, a função, lembre-se, a função crescimento e decrescimento, a gente lê, aqui a gente anda da esquerda para a direita, ó. Então, gráfico decrescente, derivada negativa, tá? Então, a derivada é negativa em todo esse intervalo aqui, ó, que é o que interessa, né? A direita do menos 1. A derivada é negativa desse lado aí. Isso significa que esse limite tem que ser negativo também, né? Esse é o teorema da conservação do sinal. Tá? Se a função é negativa, nesse ponto aqui, perto desse ponto, na vizinhança desse ponto, então o limite também é. Né? Muito bem, então é falsa essa questão. Essa provavelmente é a questão mais difícil que tem aqui. É essa. Né? Vamos lá. Derivada segunda positiva é positiva para todo número nesse intervalo, menos 1 e 1. Entre menos 1 e 1, a derivada segunda é positiva. O que significa? Derivada segunda, em termos geométricos, com cavidade voltada para cima. Né? Então, essa é uma expressão analítica que tem um significado geométrico. Qual é o significado geométrico no gráfico da função? Significa boca, abertura voltada para cima, né? Com cavidade voltada para cima. E é o que acontece realmente. Entre menos 1 e 1, com cavidade desse gráfico voltada para cima. Então, alguém ligou aí o microfone. Então, derivada segunda positiva, com cavidade voltada para cima, nesse intervalo é verdade. No intervalo menos 1 e 1. B e D são pontos de inflexão do gráfico de F. Ok, o que significa pontos de inflexão? Mudança de concavidade nesses pontos, tá? Então, essa é uma questão para a gente lembrar significado de nomes. O que significa ser pontos de inflexão? Significa que muda a concavidade nesses pontos. Em B, vamos verificar em B. B é verdade, olha, concavidade voltada para cima, chegou em B, mudou a concavidade voltada para baixo. Tá? Verdade, B é um ponto de inflexão. E D, vamos ver aqui o ponto D aqui, que é esse aqui referido, né? Concavidade voltada para baixo, verdade. Chegou em D, mudou, olha, concavidade voltada para cima. Realmente, os dois pontos são pontos de inflexão. Verdade, questão D. Está aqui, também é verdade. Bom, se x estiver no intervalo de menos infinito a 1, então a derivada é negativa. Se estiver no intervalo menos infinito até menos 1 aberto, o que significa derivada negativa para o gráfico de F? Significa função decrescente. Então, veja que cada item aqui tem informações diversas, né, sobre limite, sobre derivada, sobre a função. Então, derivada negativa significa função decrescente. Então, de menos infinito até menos 1, o que está acontecendo? Realmente a função está decaindo, né? A altura do gráfico está decaindo, portanto, decrescente. É também verdadeiro o item E. Está aqui. O coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de F no ponto C é nulo, uma frase enorme, um monte de nomes, mas vamos por partes, tá? Coeficiente angular da reta tangente. Essa frase inteira aqui, olha, esse adjetivo, coeficiente angular da reta tangente ao gráfico em C. Aqui, o ponto C está aqui. Reta tangente, olha, horizontal, né? C é um ponto de máximo local. Tá? Olha, então, a reta tangente aqui é horizontal. Reta tangente horizontal, coeficiente angular, 0. Nem precisou de derivada, tá? Essa questão. Vou até rever, forçar a barra aqui para
Ou você poderia pensar, ó, mesmo sem olhar o gráfico, ou olhando o gráfico, ver, olha, coeficiente angular da reta tangente. Aí você até poderia esquecer isso aqui, olha, coeficiente angular de primeira, e olhar, reta tangente em C, horizontal. Quer dizer, derivada zero. Derivada zero, reta tangente, coeficiente angular, zero. Poderia ser assim também. Por isso que essa questão está aqui. Você pode resolver ela sem pensar em derivada, né? Basta olhar aqui o gráfico e lembrar que o coeficiente angular de reta horizontal é zero. Então, essa questão também é verdadeira, a questão F. Y igual a menos 1 é uma assíntota horizontal de F. Y igual a menos 1, veja, Y igual a menos 1. Menos 1 em Y está aqui. A reta Y igual a menos 1 é uma reta horizontal, é verdade. Mas ela não é assíntota. Por que ela não é assíntota? Ela é tangente, olha, ao gráfico em menos 1, mas não assíntota. Não há o gráfico convergindo para ela, né? Quando o x vai para mais infinito e vai para menos infinito, não tem gráfico aqui na figura convergindo para essa linha, né? Y igual a menos 1. Então é falsa. Na verdade, essa questão está aqui porque a pessoa ela pode confundir a assíntota horizontal com a vertical. Ó. X igual a menos 1 é uma assíntota vertical. Aqui, ó. X igual a menos 1 é uma assíntota vertical. O gráfico está querendo colar nela aqui, ó, pela direita e também pela esquerda. Por um lado só já era suficiente. Tá? Então, x igual a menos 1 é uma assíntota vertical. Y igual a menos 1 não é assíntota horizontal, olha. Tá? Falsa essa questão G, né? Para ver se a pessoa sabe diferenciar o que é uma assíntota horizontal de vertical. H limite, né? Mais um limite no infinito. A primeira questão foi limite no infinito e a última também está sendo limite no infinito para a gente rever essas propriedades. Então, esse limite é de uma diferença. Veja que se você fizer limite aqui, olha, de x, vai ficar menos, né? Vezes menos, vai dar mais e vai dar infinito. E aí vai ficar dependendo do limite da f. X tender para menos infinito, lembra-se, olha para o final do gráfico aqui à esquerda, né? Mais infinito, olha para o início aqui à direita. Menos infinito, para o final do gráfico à esquerda. Então, x, quando tende a menos infinito, o gráfico quer colar na altura zero aqui. Tá? Então, o limite dessa f, quando x tende para menos infinito, é zero. Zero mais infinito, e aí essa questão, essa proposição, né, H também é verdadeira. Ok? Então, esse exercício aqui é um pouco diferente dos dois anteriores, que a gente estava envolvendo o gráfico, né, da derivada primeira, derivada segunda e gráfico da própria função. Aqui só foi dada a própria função. Tá? Tentando lhe dizer que implicitamente aquelas análises também podem aparecer nesses resultados. E a diferença também desse tipo de questão para outra é que você tem que ler textos, né, envolvendo português e matemática, e aí, cada vez que você lê nomes, né, o vocabulário da área, daquela área específica que você está estudando, isso fortalece a sua memória, né, e tende a trazer, a melhorar também, a fortalecer o seu conhecimento, né, e também um comportamento, né, de quem estuda, e até científico, de cientistas também, utilizar imagens, utilizar o texto, né, tirar informações das imagens, traduzir essas informações ou verbalmente, ou analiticamente, ou algebricamente, que é isso que a gente faz quando a gente escreve, tenta, né, obter resultados aqui de modo analítico, usando a geometria, implicitamente pensando também nos nomes e no vocabulário. Então, é uma questão que eu achei interessante estar aqui para vocês, até agora a gente não tinha feito isso, e com essas questões eu queria mostrar para vocês uma intenção didática implícita minha nas apresentações das aulas, né? Quando eu sempre ponho gráficos, quando a gente olha um gráfico e tira informação
quando a gente pega essa informação e traduz na forma de gráfico, isso vai acompanhar vocês por muito tempo, provavelmente até durante a vida toda, se a gente não muda muito esse paradigma. É um paradigma antigo, porque foi isso que Newton e Leibniz fizeram, por exemplo, na criação do cálculo, né? Lembrem-se quando eu falei de taxa de variação, daquele gráfico, da cinemática, né? Envolvendo um problema de reta tangente, que era o que Leibniz queria resolver. Veja, né, tudo que a gente já fez até agora usando retas tangentes, né? E a definição de derivada, né? E o Newton, ele queria resolver o problema de velocidade instantânea. E chegou à mesma coisa. E criaram, inclusive, a mesma ferramenta que foi o cálculo diferencial. Tá? Então, esse comportamento de olhar a figura e traduzir a geometria analítica, né, que juntou a aritmética, né, com geometria e álgebra, isso trouxe, assim, um avanço, esse tipo de comportamento de tradução, de notação das coisas, trouxe um avanço gigantesco para a matemática, e aí, por tabela, para ciências, toda ciência que utiliza matemática. Tá? Então, a gente continua com esse comportamento aqui. Tá? Então, esses 3 exemplos é para, de certo modo, tentar fechar aquelas características que a gente estava estudando sobre máximos, mínimos, né, extremos, de modo geral, crescimento, decrescimento, pontos de inflexão, concavidade, né, e ver como essas informações todas elas podem aparecer aqui para ajudar a descobrir determinadas ou delinear determinadas situações, tá? Nós vamos ficar só com esses 3 exercícios, voltaremos a dar mais exercícios semana que vem, tá? E agora a regra de L'Hopital, que é uma sessão importante, né? Todo mundo que estuda cálculo vê a regra de L'Hopital. Esse nome que está aqui, olha, gente, L'Hospital, né? A gente lê L'Hopital, é um nome francês, é o nome de uma região lá na França, não sei se ainda tem esse nome. O rapaz que divulgou a regra, né, que leva o nome de L'Hopital, ele é um nobre, é Marquês de L'Hopital, então Marquês é uma região, assim como Laplace também era Marquês de Laplace, o nome de Laplace aparece em diversos lugares na física e na matemática e na engenharia. Eles colocavam no nome do lugar, né, o nome do lugar ao qual eles eram nobres. Tá? Não sei se ainda é assim hoje, mas enfim. O Marquês de L'Hopital, ele divulgou, né, na verdade, ele publicou um livro que é considerado um dos primeiros livros didáticos de cálculo na Europa. E nesse livro tinha essa regra. Tá? Mas, na verdade, a gente tem esse documento, né, a história da ciência mostra que tem-se cartas, documentos, inclusive ele nunca disse assim, é minha, ele divulgou no livro, né? Existem provas de que a pessoa que realmente desenvolveu a regra foi um cara chamado Jean Bernoulli. Jean Bernoulli, ele dava aulas particulares para Laplace, né? Laplace era rico, tinha dinheiro, Bernoulli professor, né? Então, essa realidade continua. E aí dava aulas particulares para o L'Hopital. E tem-se prova disso, que quem demonstrou essa regra foi o Jean Bernoulli. Mas ficou na história L'Hopital, ninguém reclamou, e é assim que continua. Tá? E o que é que essa regra vai dizer, Heron? Essa regra vai dizer o seguinte, olha, se você tiver um limite fx sobre g de x, e esse limite é 0 sobre 0, então esse limite pode ser resolvido desse modo, usando a razão entre as derivadas primeiras. Tá? E de onde veio essa ideia? Então, imagina-se, por que imagina-se? Porque um dos exercícios de L'Hopital era semelhante a esse cenário aqui que eu vou mostrar para vocês. E por que eu estou começando a regra de L'Hopital assim, não com a demonstração? Porque eu disse a vocês que essas sessões que a gente ia ver, né, até a regra de L'Hopital, tem influência da reta tangente. Então, na demonstração da regra de L'Hopital não aparece reta tangente. Mas esse exercício que foi resolvido por L'Hopital tem exatamente o uso das retas tangentes por trás. Então, todo esse cenário que a gente montou até agora, né, desde que a gente estudou derivada e
a gente resolveu o problema da reta tangente, e de lá para cá, todos os conceitos que apareceram são frutos ou interpretações do conceito de reta tangente, né? Da reta tangente. E aqui a regra de L'Hopital, no fundo, por trás também, né? Tem essa semente, né? O uso da reta tangente. O que é que isso quer dizer? É o seguinte, olha, temos aqui gráfico em azul e vermelho de duas funções f e g, tá? E essas retas aqui, azul e vermelho, são as suas respectivas retas tangentes, tá? RF, reta tangente AF em A, e RG é a reta tangente AG também em A, tá? O exercício que o L'Hopital estava tentando resolver é o seguinte, olha, é calcular o limite de F sobre G, X tendendo para A. Esse limite aqui, olha. Esse limite aqui. Calcular o limite, né? Quando X tende para A, dos dois lados, da razão F sobre G. E aí viu-se o seguinte, olha, muito perto de A, se a gente der aquele zoom, né, a mesma coisa que a gente fez lá na parte de diferencial e aproximação linear, se vocês lembrarem, esse comportamento é comum. Se a gente der um zoom aqui perto do A, essas duas curvas de F e de G, elas estão bem perto de serem retas. Tá? Estão bem perto de serem essas retas. De fato, quando chega em A, na verdade, elas são as retas tangentes, né? Elas dão um resultado igual às retas tangentes RF e RG. Então, a ideia, mesmo sem ter essa ideia de limite, na época, foi, então, em vez de eu dividir a F pela G, aqui, já que me interessa perto de A, elas são muito parecidas com retas, eu vou substituir essas funções pelas suas retas tangentes. Então, F de x sobre G de x vira RF sobre RG. Tá? Essa é a equação da reta tangente, né, AG, passando aqui em A. Né? O coeficiente, MG é o coeficiente angular. E essa é a equação da reta tangente AF, passando aqui em A. Então, MF é o coeficiente angular dessa reta tangente. Então, olha, se você divide a equação de RF por RG, né, esses dois termos aqui vão se dividir, vai dar 1, vai sobrar o coeficiente angular MF sobre MG. Lembre-se, coeficiente angular de reta tangente, acabamos de falar sobre isso, derivadas. Então, MF é a derivada de F' e MG é a derivada de G'. Perdão? Então, foi esse tipo de exercício, esse tipo de pensamento, observe, está por trás a análise envolvendo retas tangentes, que deu origem à regra de L'Hopital. Em que regra é essa? Está aqui, é um teorema, né, a regra de L'Hopital. Sejam F e G duas funções deriváveis, ok? E elas dão zero no ponto A, as duas zero no ponto A. De modo que, se você quer calcular esse limite aqui, é um limite envolvendo a indeterminação zero sobre zero. Né? Porque se F e G são deriváveis, então elas são contínuas. Resolver esse limite aqui é substituir o x por A, então fica F de A sobre G de A, e os dois dão zero. Então, é um limite do tipo zero sobre zero. L'Hopital, ou já Bernoulli, como queira, diz o seguinte, olha, resolver esse limite é resolver esse limite. No lugar das funções, aparecem as derivadas dessas funções. Tá? É incrível que a derivada esteja sendo usada para resolver o limite, já que a derivada foi criada por limite. Né? Olha que curioso esse fato. Mas vamos lá. Essa demonstração que está aqui é uma demonstração simples, ela serve para essa indeterminação zero sobre zero, mas a regra de L'Hopital pode ser aplicada em outras indeterminações. Tá? Então, essa demonstração mais geral, ela precisaria de mais uns 2 teoremas, então, boa parte dos livros escolhem essa mais simples e colocam essa mais geral em algum apêndice, para o estudante que quiser ver. Tá? E nos exemplos a gente mostra como contornar, entre aspas, essa limitação, né, de apenas 0 sobre 0. E nós vamos ver aqui também. Então, olha, essa demonstração, vou passar os olhos aqui, né, com vocês. Ela vai partir dessa divisão, tá, desse quociente aqui, desse limite desse quociente das derivadas para chegar nesse, tá, aqui, ok?
E aí vai aparecer a definição de derivadas, tá? Simplificações. Veja que aqui, olha, o limite vai trocar um com o outro. Isso porque as funções envolvidas são contínuas, né? Lembre-se quando eu falei de continuidade com vocês. Mas ela não está dizendo que a função é contínua em nenhum lugar. Tá sim, está dizendo que eles são deriváveis. Se são deriváveis, são contínuas. O contrário é que a gente não pode afirmar, tá? Então, quando o teorema diz aqui que as duas funções são deriváveis, implicitamente já está por tabela aí que elas também são contínuas. E ser contínua, um dos significados é a possibilidade de você alternar limites, né? Como aconteceu, olha, aqui é x tendendo para A, H tendendo para zero, aqui trocou. H tendendo para zero e aqui é x tendendo para A. Então, o que está por trás disso aí é a continuidade, ok? E, de novo, a continuidade está aqui, olha, porque a gente substituiu x por A, olha, de novo, continuidade das funções. Esse FA e G de A são zero, aqui, olha, cada um desses valores são zero, por isso que fica apenas esse resultado. E a gente pode, via substituição, que eu já fiz isso várias vezes em diversos limites lá, para você perceber que é possível a gente fazer substituições aqui, olha. Quando a gente faz substituição aqui, trocou para x, essa tendência também tem que trocar para x, tá? Então, mostrando aqui que o limite, né, dessa razão é igual a esse limite. Tá? Vamos ver aplicações, então, da regra de L'Hopital. Exemplo 1. Esse exemplo, veja, o limite é um polinômio enorme aqui, um de quarto grau, sobre um de terceiro grau. Chega a doiamente olhar para tentar resolver, mas a questão é a seguinte, se você substituir o número menos 2, vai limite 0 sobre 0. Tá? Você vai obter 0 sobre 0 nessa expressão aqui. Tá? Então, nós podemos usar a regra de L'Hopital para resolver esse limite. Ao invés de ir atrás de faturação, Briot-Ruffini, né? Então, não vamos tocar nisso. Vamos usar a regra de L'Hopital. O que a regra de L'Hopital vai dizer? Esse limite, resolver esse limite, é a mesma coisa que resolver este limite. Qual é a diferença entre os dois? É que aqui aparece a derivada do numerador e derivada do denominador. É a regra de L'Hopital que eu estou usando aqui, tá? Então, nessa igualdade aqui, ó, um LH, né, L'Hopital aqui, para escrever esse resultado. Ok, então, vamos resolver essas derivadas aqui, todas, né, as derivadas envolvidas, e nós vamos obter, né, deriva x à quarta, deriva 2x ao cubo, deriva menos 3x quadrado, deriva menos 6. Né? Todas essas derivadas a esse momento já devem ser esse tipo de derivada mais simples para vocês. Deriva x ao cubo, deriva 2x quadrado, deriva x mais 2. Olha, vai dar 1. Agora, eu observo que se eu substituir o número menos 2, não tem mais indeterminação. 0 sobre 0, tá? Então, esse resultado aqui é uma função contínua em menos 2. Resolver esse limite, né, já não tem mais a palavra limite, olha, é resolver esse cálculo aqui que nos dá menos 2/5. Veja a tecnologia necessária, né, para a gente fazer esse cálculo que foi simples. Mas, antes de ter a regra de L'Hopital, o que a gente ia fazer era usar Briot-Ruffini, era usar a fatoração, a gente ia demorar bastante tempo, né? Ia gastar muita coisa para resolver esse limite. E agora você já tem a liberdade de resolver usando a derivada. Tá? Mais exemplos de limites envolvendo a indeterminação 0 sobre 0. Por exemplo, limites fundamentais. Esse que é o trigonométrico é um limite do tipo 0 sobre 0. Tá? Então, vamos supor que eu já sei o resultado desse limite, né? A gente já sabe porque foi utilizado definição de limite, foi utilizado teoremas anteriores, foi utilizado uma figura geométrica, tá? Para demonstrar que esse resultado dá 1, o chamado limite fundamental, né? Trigonométrico fundamental. E a gente pode ver que esse resultado é 1 muito facilmente, usando aqui a regra de L'Hopital. Olha, a regra de L'Hopital vai dizer o seguinte, olha, esse limite é o mesmo limite, só que aqui a derivada do numerador, a derivada do denominador.
mantém limite. Derivada de seno, cosseno, se eu não lembrar, recorre a uma tabela. Derivada de x é o número 1, né? O coeficiente angular aqui dessa função é o número 1. Função contínua em zero, substitui o zero aqui, olha, é o resultado desse limite, 1. Muito facilmente, sem necessidade de tanto arcabouço, né, que foi necessário para demonstrar lá atrás, né, esse resultado. Mais um limite fundamental, um daqueles que são fundamental exponencial, né, são dois que eu mostrei para vocês, mas esse é um deles, e é um limite do tipo 0 sobre 0. Tá? Se você substituir 0 aqui, vai dar um menos 1, né, sobre 0. Então, isso significa que a regra de L'Hopital pode ser aplicada aqui nesse limite. Olha, o que é que diz a regra de L'Hopital? Deriva o numerador e deriva o denominador. Ok? Então, mantém limite, mantive o limite, porque eu estou aplicando a regra de L'Hopital, né? Então, mantém a palavra limite aí com a tendência. Deriva exponencial, é ela mesma, vezes ln da base. Deriva menos 1, 0. Deriva x, 1. Função contínua, em 0, substitui o 0 aqui, isso é ln de A, e nós já sabíamos que era ln de A. Sendo que lá atrás, foi necessário eu ter um teorema, chamado teorema do sanduíche, foi necessário eu ter, demonstrar, usando vários métodos algébricos, que um outro limite antes desse, né, também chamado exponencial, era verdadeiro, e aí usando outras substituições eu mostrava que esse daqui também dava ln de A. Sendo que aqui, olha, derivou em cima e embaixo, acabou. Substituiu ln de A. Então, até esses limites são fundamentais, você pode aplicar a regra de L'Hopital também, e não precisar guardar tanta coisa no HD, né? Guarda o método, que é a regra, suas limitações e onde pode ser aplicado, e aí, pelo menos até agora, olha, limite 0 sobre 0, a gente pode resolver muito facilmente, tá? Um outro limite grande, seria muito complicado resolver esse limite usando conjugado, imagina, ia dar um inferno isso aqui, do numerador, do denominador. Tem forma da gente melhorar a apresentação desse limite usando substituição. Eu até fiz aqui, olha. Mas também vai dar um limite, imagina, polinômio de grau 15 sobre 1 de 35. Sobre 1 de grau 35. Então, não é razoável pensar que aqueles métodos, se eu não tenho nada melhor para usar, eu vou ter que recorrer àqueles métodos que a gente já viu. Não é o caso. Esse limite é um limite do tipo 0 sobre 0, e eu posso aplicar a regra de L'Hopital para resolver esse limite. O que é que a regra de L'Hopital vai dizer? Esse limite, resolver esse limite, é a mesma coisa que resolver este, ó. Derivar em cima e derivar embaixo. Eu já coloquei aqui essas raízes na forma de potência. Eu não sei derivar raiz, gente. Eu sei derivar função potência. Tá? Na tabela, a única raiz que tem na tabela de derivadas é a raiz quadrada. Ela é famosa, né? Aparece muito. Eu coloquei lá na tabela. Mas se vocês forem em livros, de modo geral, eles não colocam, não. Eu coloquei a função afim, coloquei raiz quadrada. Mas a maioria dos livros não põe, não. Tá? Então, não, como eram derivar raízes sétima, terceira, quinta, assim, como estão aparecendo, revisão, é escrever primeiro na forma de potência. Ok? E aí a gente vai saber derivar. Como é que deriva x a um sétimo? Do mesmo modo que deriva x quadrado, que deriva x a quarta. Né? Esse expoente aqui, olha, ele vai baixar e vai diminuir 1. 1 sétimo menos 1. Isso é menos 6 sétimos. Mesma coisa, você vai fazer aqui, derivada de número, né? É 0. Derivada de número é 0. Então, olha, acabou a derivada, eu já posso substituir o número menos 1, gente, tá? Essas duas linhas aqui eu só fiz para você perceber como é simplificar um pouco mais. Mas aqui não tem mais derivada, você já pode substituir o número menos 1 e vai obter o resultado numérico. Está aqui, olha. Foi isso que eu fiz aqui, ó. Eu não usei nem esse passo, nem esse aqui. Eu usei esse aqui. Tá? Mas eu coloquei aqui fiz de volta. Resolvi reescrever isso aqui na forma de raiz.
para você ter mais estímulo aí para ver como é que seria voltar à forma de raiz. Ainda simplifiquei aqui um pouco mais. Não é necessário. Professor, mas você pode explicar o que aconteceu na segunda linha? Porque eu me perdi da passagem toda. Que segunda linha? Qual Essa segunda mesmo, linha? tu falou Aqui? que não precisa. Não, que tu falou que não Daqui precisa. para cá? Essa daqui para cá? Eu retornei para a forma de raiz. Como é que eu escrevo essas coisas na forma de raiz? Primeiro, tenho que tornar o expoente positivo, né? Aí, essa potência é denominador. Essa também. Aqui. Ele vem para o denominador 6/7. Como é que volta para a forma de raiz? Raiz sétima de x à sexta. Sim, como é que ficou Bem? desse pro da direita? Porque sumiu. Eu tirei aqui, né? Resolvi, multipliquei todo mundo aqui, olha, por raiz. Tirei, fiz um MMC, alguma coisa assim, deixa eu ver. Não, tá errado. Não sei, tem que fazer várias simplificações aqui para aparecer isso. Ou pode ser que esteja errado, tá? Então, esqueça isso aqui. Pode ser porque eu não estou vendo aparecer x à quarta, né? Nem x quadrado aqui. Pode ser que esteja errado isso aqui, tá? Mas eu posso fazer depois e, antes de mandar para vocês, completar aqui. Se for verdade que daqui para cá está correto, manipulando aqui as raízes, multiplicando e dividindo, tá? Por conjugados, por exemplo. E depois cancelar. Mas esqueçam. Veja que se usar ou essa, o resultado que você obtém é esse aqui. Então, esqueça isso aqui. Obrigado pela pergunta. Já me elucidou. De repente eu copiei em algum lugar errado, né? Ou mudei e mantive aqui. Então, pode ser que esteja errado. Obrigado. Olha, então isso vai dar 15,49. Se você usar essa substituição que eu estou propondo aqui, olha, você reduz esse limite a esse limite numa outra variável, mas continua 0/0, tá? O limite, e aqui um polinômio enorme sobre outro enorme. Mais fácil de derivar do que esses, né? Mais rápido. A derivada está aqui, e a gente pode substituir o número menos 1, e aí vai ficar 15,49 avos de qualquer modo, ok? Mais um exemplo, só que, diferentemente dos exemplos anteriores, que difíceis ou não, você pode resolver com os métodos do início do curso, né? Você pode resolver eles. Enquanto que esse exemplo 4, você não consegue resolver com aqueles métodos. Veja que você tem um polinômio dividido por uma logarítmica. E é um limite do tipo 0/0. Então, não há método lá de fatoração, colocar, né, fator comum, de usar Briot-Ruffin, de fatorar. Não tem. O método que você quiser usar aqui, pode tentar usar lá e você não vai conseguir resolver. No entanto, a regra de L'Hopital resolve rapidamente esse problema, tá? Esse limite 0/0. O que é que diz a regra de L'Hopital? Deriva o numerador e deriva também o denominador, certo? Derivar esse numerador, muito simples, 2t mais 1, né? Essa já deve ser uma derivada comum para você. Esse denominador aqui, essa derivada, veja que é a regra da cadeia. Você tem uma função afim dentro de uma função logarítmica. Então, revisão, né? Deriva ln, então é 1 sobre o argumento de ln, vezes a derivada do argumento, que é 3. Né? Então, ficou desse modo. Já nessa expressão, você pode utilizar, olha, substituir t por menos 1, e você tem um resultado. Eu resolvi aqui, né? Muda para vezes essa divisão, né? Inverte essa raiz, e vai dar o mesmo número, menos 1/3. Ok, até agora, o que a gente está vendo aqui é a aplicação da regra de L'Hopital para resolver limites do tipo 0/0. Mas resolve também limites infinitos sobre infinito. Ok? Porque uma indeterminação infinito sobre infinito, no fundo, é um disfarce da indeterminação 0/0, e vice-versa. Tá? Porque, olha, esse infinito no numerador, ele pode ser visto assim, ó, 1 sobre infinito, e esse denominador é a mesma coisa. Se você fizer desse modo, olhando desse modo, é a mesma coisa que infinito sobre infinito. Só que é o seguinte, olha, 1 sobre infinito é 0, 1 sobre infinito é 0.
Então, essa indeterminação infinito sobre infinito, ela pode ser traduzida também, é uma retradução, digamos assim, da indeterminação zero sobre zero. E aí, e é também o que a maioria dos livros faz, vão dizer o seguinte, olha, aquela regra de L'Hopital, por causa desse raciocínio, ela serve também para resolver limites do tipo infinito sobre infinito, né? Envolvendo essa indeterminação infinito sobre infinito, tá? Então, um exemplo desse tipo, né? Está aqui um limite. Iron, a gente já sabe resolver esse limite aí, no infinito. Usa os termos de maior grau. Ok, não fui criativo nesse momento, mas a gente pode resolver esse limite se a gente desconhece essa regra, né? Ou mesmo que a gente conheça a regra anterior, a gente pode usar a regra de L'Hopital aqui também. É um limite do tipo infinito sobre infinito, ok? Então, a regra de L'Hopital diz, olha, deriva numerador e deriva denominador. Ok, deriva numerador, 2h menos 1, deriva denominador, 3h quadrado mais 5. Quando você tenta usar o infinito aqui, continua dando indeterminação, infinito sobre infinito. Ué, então o L'Hopital não eliminou a indeterminação, como previa a regra lá? Nesse caso aqui, não. Mas veja o seguinte, de novo você tem funções, né, deriváveis aqui, e esse limite continua sendo uma indeterminação zero, infinito sobre infinito. Então, eu posso aplicar L'Hopital aqui também nesse limite. Independente de que ele tenha vindo já de um L'Hopital, eu posso aplicar de novo. O que é que esse exemplo quer mostrar? Dizer a você que a gente pode aplicar a regra de L'Hopital sucessivas vezes, finitas vezes, né, obviamente, para resolver determinados problemas. Esse é o caso. Então, olha, aplicando aqui de novo a regra de L'Hopital, eu repeti aqui o início, nem precisava, mas enfim. Aplicando a regra de L'Hopital aqui de novo, você vai obter 2 sobre 6h. Esse limite não tem mais indeterminação. É 2 dividido por infinito. 2 constante dividido por infinito, 0. Ok? Então, esse exemplo, embora seja possível resolver esse problema, né, esse limite aqui, muito facilmente, com o método lá do começo, do cálculo, ele tem essa dupla responsabilidade. Mostrar para você que a regra de L'Hopital funciona para limites envolvendo essa indeterminação infinito sobre infinito, e também que você pode ter que aplicar sucessivas vezes a regra de L'Hopital para resolver um problema, ok? Formas indeterminadas, gente, existem indeterminações que a gente não tinha visto ainda, ou que nós vimos, mas que não chegamos a encontrar no limite e precisar resolver esse limite. Desculpem. São chamadas de formas indeterminadas, todas aquelas que a gente já viu, né? 0 sobre 0, infinito sobre infinito, e mais algumas aqui. 0 vezes infinito, 0 elevado a 0, infinito elevado a 0, 1 elevado a infinito. Não importa se é mais ou se é menos, tá? Eu estou colocando sem sinal aqui, porque não importa se o sinal aí for mais ou for menos, tanto faz, ok? A regra de L'Hopital, a gente pode usar artifícios algébricos, né, métodos algébricos, para subverter essas formas indeterminadas, de modo que o limite possa ser reescrito numa daquelas indeterminações que a regra de L'Hopital se aplica, tá? Que é o 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Tá? Por exemplo, problema envolvendo essa indeterminação aqui, olha, 0 vezes infinito, que é o caso desse limite, x tendendo a 0 pela direita, x é 0, e logaritmo, se você perceber o gráfico, vai tender para menos infinito. Então, esse limite aqui é desse tipo, 0 vezes infinito, uma indeterminação. Mas eu não posso aplicar L'Hopital aqui, a regra de L'Hopital. A regra de L'Hopital precisa de uma razão, de um quociente. E aqui é um produto. Bom, então, não tem como eu aplicar a regra de L'Hopital aqui, ok. Então, vamos arranjar uma maneira de reescrever esse limite de modo que apareça uma razão, um quociente entre funções. Né? E, desse modo, essa indeterminação, ela vai, entre aspas, se transformar em outra indeterminação, que eu possa aplicar a regra de L'Hopital.
Exemplo, e essa expressão ela pode ser escrita desse modo, olha. Esse x aqui, olha, tornou-se 1 sobre x no denominador, né? De modo que se você resolver, né, essa divisão aqui, você retorna, né, para essa expressão, ok? Então, esse produto, ele pode ser escrito nessa forma, desse quociente. E agora, veja, ln de 0 pela direita é menos infinito. E 1 sobre 0, lembre-se lá do estudo de sinal, né, de limites infinitos, vai dar mais infinito. Então, esse limite agora é um quociente e é uma indeterminação desse tipo, menos infinito sobre mais infinito. Sendo quociente essa indeterminação, posso aplicar a regra de L'Hopital. Tá? Então, esse limite, ele é escrito desse jeito, e aí a gente pode aplicar a regra de L'Hopital, é o que estou escrevendo aqui, olha. Deriva numerador, deriva denominador. E aí a influência do nosso conhecimento do uso da tabela de derivadas, né? Derivada de ln é 1 sobre x, derivada de 1 sobre x, como é que eu achei isso? Eu não sei derivar 1 sobre x, não, gente. Eu sei escrever x a menos 1 na forma de potência. E aí eu derivo. Né? Igual aquela parte das raízes enésimas, eu não sei derivar raiz, transforma em potência, eu não sei derivar 1 sobre x. Eu sei derivar x a menos 1. E isso vai nos dar menos 1 sobre x quadrado. Essa expressão a gente pode reescrever, simplificar o máximo que a gente puder. Vamos ver que acabou a indeterminação e substitui x por zero, isso é zero, né? Porque essa função é contínua. Ok? Então, esse é um exemplo em que apareceu inicialmente uma indeterminação cuja regra de L'Hopital não se aplica, mas a gente pôde, via manipulação algébrica, reduzir ou reescrever o limite, né, de modo a aplicar a regra de L'Hopital. Para essas outras indeterminações, também podemos fazer manipulações algébricas de modo a poder usar a regra de L'Hopital, só que é uma manipulação mais sofisticada. Por exemplo, resolver esse limite sozinho, ele vai te dar um algoritmo, né? Esse exemplo te dá um algoritmo, os passos, né, de um algoritmo que você pode aplicar para qualquer uma daquelas outras duas indeterminações que aparecem. Esse limite aqui é do tipo 1 elevado a mais infinito, tá? Mas essa sequência de passos, ela vai poder ser aplicada, principalmente esses 4 primeiros aqui, olha, vai poder ser aplicado para qualquer limite do tipo infinito elevado a zero ou zero elevado a zero, ok? O que é esse algoritmo? É o seguinte, eu observo nesse limite aqui que nós temos aqui uma função no expoente e uma função aqui na base. Bem complicado. Tá? Então, suponha eu não sei a resposta desse limite. Então, dê um nome aqui. X, Y, Z. Z não, que Z já está aqui. T, A. Eu coloquei interrogação. Ok? Primeiro passo, nomeie o limite. Segundo passo, aplique logaritmo em ambos os membros dessa igualdade aqui, olha. Né? Então, ln, ln. Ok? Daqui para frente, nós vamos trabalhar sempre esse lado esquerdo, olha. Esse lado esquerdo o tempo todo. E esse lado aqui não há o que fazer, não há conta a fazer. A gente vai repetindo, ó. Vai repetindo, 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 repetindo até o fim. Até acabar de resolver tudo desse membro esquerdo aqui. Bom, qual é o próximo passo nesse membro esquerdo? O logaritmo, ele troca de posição, comuta, né? Isso que eu quero dizer, com o limite, né? Troca de lugar aqui com o limite. Então, o logaritmo ele vai ser aplicado aqui dentro. Por que a gente pode fazer isso? Continuidade de funções, de novo, né? De composição de funções, continuidade de funções, enfim. Tá? É isso que garante essa manipulação. Uma vez que o logaritmo está aplicado aqui, gente, propriedade de logaritmo. Ó, esse expoente, ele desce aqui para frente do logaritmo. Essa é a propriedade do logaritmo. Ok? Pronto. E o outro lado vai repetindo o tempo inteiro. Ah, Heron, não adiantou nada, porque eu obtive aqui um produto igual ao exemplo anterior. Verdade. Igual ao exemplo anterior, também é uma determinação que saiu de 1 elevado a mais infinito para infinito vezes zero. E o que a gente faz com essa determinação? Vamos trabalhar esse produto e transformar esse produto num quociente, né? Numa razão.
Nós fomos felizes aqui nesse exemplo pelo seguinte, olha, cotangente é 1 sobre tangente. Tá? Então, cotangente é 1 sobre tangente, então a tangente vai aparecer aqui no denominador, ó, exatamente isso. Eu até já fiz. Então, esse produto, quando tem cotangente, mas cotangente é 1 sobre tangente, pronto, agora nós temos um quociente. Tá? Esse quociente vai, se ele for 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, eu vou poder aplicar a regra de L'Hopital, que eu não podia aqui e que eu não podia aqui também. E vamos poder pelo seguinte, olha, se você substitui z igual a 0, vai dar ln de 1 que é 0 e tangente de 0 é 0. Esse limite aqui é um limite 0 sobre 0. Observe, continuo repetindo ao lado aqui, né? Não tem nada para fazer no ln da interrogação, né? Do desconhecido. Muito bem, já é um limite 0 sobre 0, eu posso aplicar a regra de L'Hopital. Está aqui, regra de L'Hopital, mantém o outro lado. Derivei regra da cadeia e derivei tangente. Não lembro, busco uma tabela secante quadrado. Ok? Veja que agora a gente já não tem mais indeterminação, substitua 0, faça os cálculos e você vai observar que isso vai nos dar 2, né? Finalmente, a gente tem aqui ln de um desconhecido é 2. Então, o desconhecido é a base do logaritmo, que é o número e, elevado a 2. Tá? Mas esse desconhecido, desde o começo, é a resposta desse limite. Ok? Então, olha, até escrevi aqui de novo, não precisava. Esse desconhecido é a resposta desse limite. Então, esse limite vale e elevado a 2, que é o que a questão queria, que a gente mostrasse isso. Então, esse roteiro, esse algoritmo, até aqui, pelo menos, olha, aplicar a propriedade do ln e tal, é o mesmo se esse limite fosse do tipo infinito elevado a 0, 0 elevado a 0, a estratégia algébrica é a mesma, tá? Bom, nós não vamos ver reta assíntota hoje, nós temos essa seção aqui de reta assíntota, embora a gente já tivesse falado sobre assíntota horizontal e vertical, porque existe esse caso aqui de reta assíntota, quando ela não é nem horizontal nem vertical, quando ela é inclinada, ok? Esse tipo de assíntota é chamado assíntota oblíqua. Então, é necessário a gente ver como determinar a equação de uma assíntota oblíqua. Nós vamos usar limite. E aí, os limites que aparecem para obter essa reta, eles podem ser bastante complicados e não serem resolvidos por aqueles métodos antigos. Mas agora a gente tem a regra de L'Hopital, né? Por isso que a assíntota oblíqua ela está aparecendo aqui depois da regra de L'Hopital. Nós vamos ver isso na próxima aula, na segunda-feira, em que nós vamos ver também construção de gráficos, que é uma revisão, não há teoria nova, tá, na construção de gráficos. O que a gente vai fazer é usar o conhecimento